Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma live de quinta-feira. Dessa vez uma live diferentona. A gente vai ter uma participação especial do neurologista Lucas Ferretti. Ele vai participar aqui com a gente, vai tirar as dúvidas que vocês enviaram. Ele já tá aqui, vou esperar vocês entrarem, vou chamar ele aqui para participar com a gente. Deixa eu ver aqui. Eu sempre dou uma travada, não sei como é que chama para participar aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Boa. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou chamar o Dr. Lucas. Gente, pra quem é de sempre e não sabe como funciona toda a live da feira ou todo o Fer Me Explica, a gente tem na nossa companhia uma garrafa de água pra ajudar a gente a bater a meta hídrica. As meninas do Rotina Diárias que estão acordando durante a noite pra fazer xixi, segura, controla a ingesta hídrica nesse momento. Então aí vocês não entram nessa rotina nossa que a gente tem aqui de bater a meta hídrica. Se você não sabia como funciona, corre lá pra cozinha, vai lá, pega lá um copão de água pra beber junto comigo durante essa live, tá bom? Vamos tirar muitas dúvidas. Doutor Lu. Pra quem tá no Facebook, se vocês puderem ir pro Instagram, fica mais fácil de vocês conseguirem acompanhar e conseguir ver o Dr. Lucas também, tá bom? Olá, doutor, tudo bem? E aí, Fernanda, tudo bem? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Muito obrigada por aceitar nosso convite, por vir fazer esse bate-papo aqui com a gente. Muito importante ter Claro. a presença de um neurologista, de um médico Uhum. especialista em dor, para tirar tantas dúvidas que as meninas aqui costumam ter. Claro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você e vamos falar sobre enxaqueca. Eu acho que isso é um tema muito legal e gosto muito de conversar sobre isso. Gosto muito do teu Instagram, é muito legal, muitas dicas sobre enxaqueca para as meninas aí, eu acho muito bacana. Espero poder contribuir. Vamos lá. Com certeza. Vamos lá. Meninas, como que vai funcionar? Primeiro, eu vou ler as perguntas que já tinham deixado no post, que a gente deixou esse espaço para isso mesmo. Mas conforme as dúvidas forem surgindo aqui, doutor, também fique à vontade. A gente vai lendo aí as dúvidas que forem surgindo e a gente vai matando elas. Beleza, gente? Vamos lá. Ó, eu vou começar com a dúvida. Cadê aqui? Da Lud. A Lud perguntou assim: quem tem problema de estômago, como gastrite, pode ocasionar enxaqueca? Oi, Lud, tudo bem? É muito comum, né, as pessoas terem essa dúvida, né, de achar que o fígado ou o estômago ou alguma coisa no intestino assim vai causar enxaqueca. Primeiro que não, a enxaqueca, a causa dela é genética. Então você nasce com a predisposição de você ter a enxaqueca. Um gatilho para uma crise de enxaqueca pode ser alguns alimentos, pode ser alguma coisa que você ingere ou que você deixa de ingerir, mas quem tem gastrite em si, seja gastrite nervosa, gastrite por infecção, ou então que uma úlcera péptica, não tem maior predisposição de ter uma crise de enxaqueca ou ter enxaqueca em si. São doenças separadas. Então, não. O que a gente costuma ver bastante, né, doutor? A questão da gastrite, normalmente, ela está muito relacionada também a pessoas muito ansiosas, né? E aí, a ansiedade, sim, ela favorece o surgimento de crises de enxaqueca, né? Mas a gastrite em si, sozinha, a Lud tá aqui, ela até cumprimentou o senhor. Não, a gastrite sozinha em si não vai fazer com que você esteja mais vulnerável, então, às crises de enxaqueca, não é isso? É bem isso. É pensando assim, nem todo mundo que tem gastrite tem enxaqueca. Uhum. Então, não é um fator predisponente, não. Agora, você falou muito bem da questão da ansiedade. Um dos gatilhos mais fortes para enxaqueca é a ansiedade e também para deflagrar uma crise de gastrite, de dor de estômago, de queimação, de ardência. Então, a base, talvez, do teu questionamento, Luz, é isso. Será que a minha ansiedade, que talvez me dá gastrite, também é a mesma coisa que me dá a minha crise de dor de cabeça? Ou será Pode que ser. aquele pode ser, ou aquele alimento que me dá a gastrite, que me dá dor de estômago, também me dá dor de cabeça? Começa a prestar atenção nisso, mas não que seja intrinsecamente ligada às duas doenças, tá? Vamos lá. Até porque, né, doutor, quando a gente fala de gastrite, né, e a gente fala, por exemplo, da alimentação que a gente tem, na grande maioria de nós tem hoje em dia,
rica em alimentos industrializados, né? A gente já está um passo aí para as crises de gastrite, né? Então, a alimentação é uma Uhum. base muito importante. Ali, ó, matamos a Lud aí, ó. Eu sou um pouco ansiosa. Colocou uma carinha assim, achando que é pouca coisa que ela é ansiosa. Vamos lá. A Maria do Socorro mandou uma pergunta muito bacana. Ela perguntou assim, ó, hormônio estradiol baixíssimo, não é nem baixo, é baixíssimo. Dá Uhum. enxaqueca? É interessante essa pergunta dela, né? Eu acho que vale a pena a gente pensar assim, de onde você tirou o estradiol baixíssimo? Será que você fez uma dosagem para ver no teu sangue o quanto que está abaixo, assim? Porque a gente já começa a pensar uma coisa. Será que o estradiol baixo me dá dor de cabeça? Eu vou ter que começar a repor estradiol? Vou ter que começar a tomar estradiol? Aí você já começa a pensar, será que o estradiol que vem da pílula do anticoncepcional vai melhorar o meu estradiol baixo? Não, não vamos fazer essa confusão, né? Não tem relação assim que pensar no estradiol piorar a dor de cabeça. É interessante dos hormônios femininos é a questão da flutuação, A flutuação. não da questão da quantidade no sangue, assim, não se atenha tanto a isso, senão você vai começar a fazer loucura para tentar melhorar teu estradiol, né? Você vai começar a dosar sempre do estradiol para ver se está alto, assim, não Até pense nisso. porque, doutora, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, em que momento ela mediu esse estradiol. Porque se Uhum, ela mediu esse estradiol num período na segunda fase do ciclo, depois da ovulação, antes da uhum, menstruação, é totalmente esperado que ele esteja baixo, né? claro. Então, o problema seria aí a gente pensar num estradiol baixo na primeira fase do ciclo, né? Então, Uhum, o estradiol deveria estar mais elevado. Agora, então a uhum, gente tem que levar isso em consideração também. E uhum. sempre entender, né, gente, que os exames, eles são utilizados, sim, até em alguns momentos, como guia para algumas coisas. Mas o que mais importa quando a gente fala em enxaqueca não é basicamente o nível hormonal que veio no exame ou os valores que estão lá. São os sintomas que você sente, são o estilo de vida que você leva, é a combinação de outros remédios para outras doenças que você toma. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente não consegue ter uma ideia isolada, né, doutor? Pegou um Com exame certeza. só vai olhar para aquele valor e vai falar, não, ó, é isso aqui que está Uhum, relacionado com as suas crises de enxaqueca. Até porque, se fosse uma questão só do estradiol, né, é muito improvável que esse estradiol esteja o tempo inteiro baixíssimo, como apareceu nesse exame. Muito provavelmente teve alguma ação momentânea ou algo para investigar a nível aí hormonal mesmo. E aí tem que ir para uma gineco, dar uma olhada como é que tá essa questão, né? uhum, com certeza. Isso aí. Vamos lá, vamos ler alguma das perguntas que surgiram aqui. Eu vi ali, a Maria de Socorro está aqui e falou que fez o exame de sangue para obter esse resultado. Aí a questão é, por que você fez esse exame de sangue, Maria? Uhum, Quem foi que te pediu? Qual foi o intuito do médico ou da nutricionista, ou enfim, que te pediu esse exame? Né? Por exemplo, eu estou entrando na menopausa. Se você está entrando na menopausa, é esperado mesmo que você tenha níveis baixos de estrogênio no corpo nessa fase. Uma forma que as pessoas costumam utilizar para quem está sofrendo muito com enxaqueca nesse período, erroneamente as pessoas tentam buscar a reposição hormonal. Né? Até respondi isso nos stories, o doutor pode até me corrigir se eu estiver errada, mas na isso grande aí. maioria dos pacientes com enxaqueca, a terapia de reposição hormonal, quando a gente está falando aí de um quadro de menopausa, ela costuma piorar, intensificar as crises, a menos que a gente faça uma transdérmica, né? Uma reposição transdérmica Uhum, tem um resultado um pouquinho, uma aceitação um pouquinho melhor. Mas uhum, o que a gente vê de estilo, de mudança de estilo de vida para essas mulheres na menopausa, que estão com níveis muito baixos de estradiol, é o consumo de alimentos que tenham fitoestrogênio, né? uhum, Como, por exemplo, a soja. Mas aí a gente também tem que levar a questão se você está com o intestino funcionando bem, se você não tem alergia a essa soja. uhum, Tudo isso tem que ser levado em consideração, né? com certeza. Só fazer um adendo à questão assim de exames, né? É muito comum as pessoas às vezes chegarem assim, no meu consultório e falarem assim, doutor, olha, tem alguma coisa errada no meu organismo que está me dando tanta dor de cabeça. Eu preciso fazer um exame e ver qual que é o meu problema. Já começa errado. Nenhum exame vai mostrar a tua enxaqueca. É. Se tem alguma coisa errada no teu organismo,
Vamos buscar, não vai ser um exame de sangue que vai me dizer que está errado. E depois talvez a gente comente um pouco mais sobre exames de imagem, é a mesma coisa. Doutor, deve ter um bicho na minha cabeça, porque tá estranho ter tanta dor de cabeça. Às vezes é uma desculpa que a gente tem que dar que meu exame está ruim, é por isso que eu tenho que ter dor de cabeça, ou então eu tenho que uma desculpa para o meu cérebro estar com dor de cabeça, deve ter alguma coisa no exame. A gente esquece de olhar para si, para a gente mesmo, e a tua resposta às vezes está dentro de você, não no exame de fora. Pense nisso. É uma das coisas, doutor, que eu sempre comento com as meninas aqui, autoobservação, né? A gente está tão acostumado, na verdade, a deixar a nossa saúde, o nosso cuidado na mão do outro, que a gente esquece de olhar que nosso corpo dá muito sinal, antes mesmo da crise vir, e não só em enxaqueca, diversas outras doenças, o nosso corpo dá muito sinal de que ele está em desequilíbrio, de que algo não está legal. Só que a gente só vai olhar para isso quando já tá num nível que a gente não consegue mais resolver com aquele remedinho que você compra na farmácia lá, sem receita e fica tudo bem, né? Esse é um grande erro que a gente comete, né? Ó, É teve uma isso aí. outra pergunta, doutor, da Silvia, e eu já vou ler ela, mas eu também vou ler uma outra que fizeram aqui, que as duas vão se complementar, tá? A Fabi Uhum. tinha perguntado assim, ó, criança com enxaqueca, por quê? É hereditário? Eu tenho um pediatra que disse que meu filho pode ter por um quadro que ele apresentou. Para além disso, para complementar essa pergunta, a Silvia também perguntou aqui, ó, o que fazer para o meu filho de 10 anos não desencadear enxaqueca? Vamos juntos nessa pergunta aí. Já tá com medo já do filho, calma, pera lá. Vamos por partes. A enxaqueca, como eu falei, é genética, tá? Então são mais de 40 genes, então não quer dizer que você ter um gene da enxaqueca vai fazer você ter a enxaqueca em si, tá? Então é uma interação de genes e de elementos extra dos genes, então do externo, tá? Então não quer dizer que você tem enxaqueca que teu filho vai ter, tá? Primeira coisa. A segunda coisa, que a enxaqueca na infância é uma coisa completamente separada do que a gente pensa da enxaqueca no adulto, tá? Na enxaqueca na infância, você pode perguntar pro teu filho, deve ter alguma coisa errada na vida dele. Ele deve estar jogando videogame de madrugada, ele deve estar acordando errado, ele deve estar comendo errado, porque eu já fui criança e adolescente, eu sei como é que é. Então, alguma coisa na vida do teu filho deve estar errada para ele começar a ter dor de cabeça. E o primeiro tratamento que a gente faz para a criança é esse, é ajustar a vida dela, mudança de hábito. Você não vai querer começar um remédio forte para a criança, sendo que ela está dormindo de madrugada, está jogando videogame Fortnite de madrugada. Então não adianta você fazer isso se você não mudar o teu estilo de vida. E uma terceira coisa, então, só complementando, é como que a enxaqueca se apresenta na criança. Talvez a maioria dos pediatras, não neuropediatras, mas pediatras em si, não estão atentos às síndromes enxaquecosas que acontecem na infância. Por exemplo, uma criança que tem muita dor abdominal e que você não consegue descobrir de onde que vem aquela dor de barriga da criança. Exame, faz exame, vira do avesso e não acha. Daí você começa a pensar, poxa, é quando ele não dorme bem, ou então é quando ele come uma coisa meio estranha, e às vezes ele tem um pouquinho de dor de cabeça lá, às vezes nem é tanta dor de cabeça. Ou então ele tem vômito, um atrás do outro, vômitos cíclicos, que você não consegue entender de onde que vem esse vômito, pode ser o começo da enxaqueca na infância. Tá? Mas antes de qualquer outra coisa que pensarem em fazer, olha, vamos fazer eletro, vamos fazer exame, vamos dar remédio, tupiramato, papá, calma, veja a vida do teu filho, como é que tá. Converse um pouco com o teu filho, tá? Veja o dia a dia dele, o que que tá errado. Talvez a chave tá aí também. Exatamente. Quando a gente fala, eu até fiz já uma live sobre isso, só sobre enxaqueca na infância, porque ela tem peculiaridades muito específicas, né? A gente acha que a criança vai sofrer, a criança que sofre com enxaqueca, ela sofre com uma dor da mesma intensidade que o adulto. Na verdade, a intensidade é diferente, normalmente é uma intensidade leve. A duração de uma crise de enxaqueca numa criança, normalmente ela dura no máximo 2 horas, ela não se estende até 3 dias, como pode acontecer no adulto. É uma dor de cabeça que normalmente não é latejante. Ele não sabe nem descrever normalmente a criança. Então, normalmente ela até pode se confundir com uma cefaleia atencional, porque ela costuma sentir uma dor mais em aperto. Ela não tem tanta aversão à claridade, né, como acontece no adulto. E instintivamente, eu até conversei sobre isso com elas na live. A minha filha, por exemplo, ela tem também enxaqueca, né? Instintivamente, a criança ela começa a perceber que
quando ela repousa, a grande maioria das vezes ela sente uma melhora do episódio de dor. Quando a gente tá falando da dor da cefaleia mesmo, tá? Agora, dos outros sintomas, não necessariamente. Então, por exemplo, é mudança de hábito. Eu já ensinei ela tem 5 anos, ela já sabe que quando ela sente dor de cabeça, a primeira coisa que eu pergunto pra ela é: quantas garrafinhas de água você tomou hoje? E mamãe, esqueci. Você já sabe. Como é que você dormiu de ontem pra hoje? Você dormiu tarde, não dormiu? E mamãe? Tá aí. Então, eu brinco com as minhas pacientes, doutor, que eu acho a enxaqueca na infância mais fácil de tratar até do que no adulto. Por quê? Porque a gente tem na criança ainda um certo domínio, né? A gente consegue impor algumas coisas. Então, assim, meu filho não gosta de verde. Não é gostar, é precisar. Precisa comer. Meu filho não gosta de dormir cedo. Não é gostar. Ele vai ter que dormir cedo. Meu filho fica jogando na internet até tarde. 10 horas, acabou a internet. Eu sou bem radical, deu pra perceber, né? Mas eu acho que muita coisa, como o senhor disse, embora exista uma tendência genética, o que vai definir de fato se essa criança vai manifestar é o estilo de vida. E quem escolhe o estilo de vida da criança são os pais. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. Só que como que a gente vai mudar o estilo de vida da criança se nós, pais, estamos com o estilo de vida igual? Né? Então isso acaba tornando o caso muito mais complexo. Mas em relação à enxaqueca na infância, acho que eram essas as dúvidas que o pessoal mandou. Vamos ver mais dúvidas aqui. A Carol falando do uso de celular excessivo. Vamos falar sobre o tempo de tela, doutor? Com certeza. Na criança ou no adulto também? Acho que no caso da Carol, acho que é no adulto, né, cara? No adulto, olha só. É interessante. Se você está vendo essa live, você está com a luz tá muito clara no teu olho, você sabe que você tem enxaqueca, né? Abaixa a luz, coloca o filtro de azul aí, porque pode dar dor de cabeça. Tá? Existe uma coisa que isso a gente já sabe, que é a fotofobia. E existe uma coisa que eu acho legal de comentar, que hoje eu vejo muita gente caminhando com o celular para baixo, assim, né? Digitando, assim. A dor cervical, a posição aqui, e você pode notar que sempre tem aquela primeira fase da enxaqueca que você tem um pouco de maior de rigidez no pescoço, né? Isso tem o início da enxaqueca começa ali, mas a predisposição de você usar o celular e a cabeça para baixo pode até desencadear uma crise. Então, toma um cuidado, tá? Outra coisa que eu acho legal, agora não só pensando na questão da tela, na questão da posição, são as notificações. Sabe, às vezes você está fazendo o teu trabalho, você está tranquilo ali e tem aquelas notificações. Pode ficar tranquilo, você vai ficar mais ansiosa por conta disso. Você vai querer ficar olhando o celular o tempo todo, você vai querer deixar de fazer o teu trabalho, você vai começar em 10 coisas ao mesmo tempo, você já está pensando. Então, dá uma silenciada nas notificações enquanto você estiver fazendo o teu trabalho ou outras coisas. Tá? Deixa o teu celular um pouco de lado, não vai morrer se você esperar 2 horas para responder uma pessoa. Tá? Então tenha um pouco de autocontrole quanto a isso também. Então é tela, é posição, é notificação. Eu acho que aí já tá para a gente pensar que o celular dá pra gente deixar um pouquinho de lado durante o dia, né? Sim. Uma das coisas que eu combino, que eu converso com as meninas, é que acontece. Quando eu acordo, até as meninas podem ver, porque muitas delas estão no grupo comigo, um grupo de troca, por conta do curso que eu abri há pouco tempo, né? Elas estão no curso ainda, então a gente tem esse espaço de troca. Eu nunca respondo a mensagem na primeira hora do dia. Nunca. Porque é um ritual meu e que eu trago isso para elas também. Gente, acorda com calma. Faz um alongamento cervical gostoso. Faz o seu ritual da manhã. Ninguém precisa de você desesperadamente nesse momento, né? Obviamente, existem algumas situações que não são comuns, né? Uma emergência, por exemplo. Mas você não precisa. Isso foge da regra. Na grande maioria das vezes, você pode acordar sem nem pegar no seu celular e ficar a primeira hora do dia, por exemplo, sem acesso a ele. Eu brinco com as meninas que, assim, a primeira hora do dia sem o celular e a última hora, antes de dormir também, são extremamente importantes para a gente começar a desligar, né? E ainda mais na pandemia, né, doutor? Porque a grande maioria das pessoas trabalhando no online, né, fica aquele tempo todo com a cara na frente do computador ou do celular. E aí uma outra dica de um hábito, mini hábito, né, que eu chamo que pode ajudar nesse cenário, é fazer pausas regulares, alongamentos cervicais, tudo isso ajuda a diminuir um pouco o impacto, fora
desativar lá Uhum. a questão, ativar, aliás, a questão do filtro azul lá, para eliminar essa luz azul do celular, que isso é possível, e no celular, no notebook também já é viável com alguns aplicativos, né? Isso. Vamos lá. Ali, esse aqui é engraçado, esse aqui é legal, doutor. A Edilma Maria dos Santos. Tomei um sorvete hoje e aí, que enxaqueca. Vamos comentar. Será que é enxaqueca mesmo ou será que é um outro tipo de cefaleia que pode estar surgindo aí? É interessante. Se você já tem enxaqueca, você sabe como que é uma crise de enxaqueca, né? Então, a luz incomoda, barulho incomoda, tem náusea, tem vômito, pulsate, você sabe como é que é uma crise. Só que existe um tipo de dor de cabeça que é a cefaleia ligado ao comer gelado, a inalar alguma coisa gelada, a encostar algo gelado na cabeça, a cefaleia por estímulo frio. Essa dor de cabeça, geralmente ela começa na primeira hora depois que você come alguma coisa gelada, assim, ela tem uma duração específica, 2, 3 horas no máximo e passa. E a característica dela é diferente de uma crise de enxaqueca. Ela não vai ser pulsátil, não vai ter náusea, não vai ter vômito, a luz não vai te incomodar. Então é importante você diferenciar essas duas coisas, senão você começa a se privar muito achando que é um gatilho. Então, presta atenção, sabe? Se o sorvete, a coisa gelada, te deu o gatilho da enxaqueca em si, bom, tudo bem. Agora também, outra coisa, será que é só o sorvete, o gelado em si? Ou será que é o que tem o sorvete? É a Exato. gordura? É o O chocolate? açúcar. É, assim, vamos fazer o seguinte: pega um gelo e chupa um gelo. Vê se você tem dor de cabeça com o gelo. Ah, tá, beleza. Então foi por conta do gelado. Agora, se não, não. Pode ser por um monte de coisa, não só pelo sorvete em si. Sim, ótima colocação. É muito engraçado, isso até esbarra numa outra pergunta que a gente recebeu aqui, como a gente acaba colocando a culpa em alimentos isolados e, na verdade, a gente esquece de olhar o conjunto, né? A gente tem, por exemplo, o queijo, né? Existe muitos mitos e muitas verdades em torno do queijo e muitas vezes as pessoas isolam o queijo no sentido de que, eu comi aquele queijo, eu tive crise, então ele é um gatilho, mas a pessoa comeu o queijo junto com uma mortadela e junto com o pão francês. E aí a culpa é do queijo, entendeu? Ela nem pensa que pode ter sido embutido, que pode ter sido o glúten daquele pão, que pode. Não, a culpa é do queijo. E a Uhum, gente faz isso com muita frequência, né? Não sei se acontece uhum, muito com seus pacientes, mas aqui no Empoderamento da Enxaqueca é o que eu mais escuto. São as pessoas passando fome porque pararam uhum, de comer quase tudo, uhum. porque acham que tudo vai dar crise de enxaqueca, né? Isso é um grande problema, né, doutor? Nossa, sem contar as dietas malucas, né? Eu vou parar de comer tudo, vou fazer uma dieta cetogênica, assim, parar de tudo. Ou então eu vou fazer uma dieta extremamente restritiva, em que agora eu não tenho mais nem nutrientes mais no meu organismo, nunca mais vou tomar leite na minha vida, porque eu tenho uma intolerância à lactose, que já é outra coisa, Uhum. né? Ou então eu vou parar de, vamos supor assim, até de me divertir também, isso é uma coisa que você tem que parar para pensar. De vez em quando, se você conseguir controlar seus gatilhos, você pode sair se divertir, comer alguma coisa diferente. Senão você começa a se privar, daí você não faz mais nada da sua vida. E sem contar que o queijo vem junto com o vinho. A taça de vinho está ali do lado também, então começa a perceber se não é o álcool. Então, Tem muita coisa, né? uhum, É por isso que eu falo, não sei como é que tem sido para as pacientes que têm chegado em você, mas a grande maioria das meninas que estão aqui não conheciam o Diário da Enxaqueca, que é um instrumento uhum, extremamente importante, né? Eu até desenvolvi um Diário da Enxaqueca para quem ainda não tem, baixa na minha bio, tá gratuito para vocês baixarem e preencherem. Lá eu questiono também sobre alimentação. Por quê? Eu ensino as meninas até no curso. Quando você tem várias crises com o mesmo alimento, você começa a desconfiar dele. É a partir daí que você vai entender quais são os seus gatilhos alimentares. Porque uma pessoa que tem um gatilho alimentar, normalmente ela pode ter até 20 outros gatilhos alimentares. Né? Então, pode ser uma lista extremamente extensa. E não necessariamente o que é gatilho para mim vai ser gatilho para você. Então, a gente tem, por exemplo, a banana. A banana é um negócio assim que, para algumas pessoas, é totalmente intragável. Comeu, deu uma mordida, a crise veio. Para outras, come a banana que nem macaco todo dia, não tem problema nenhum.
Então, a gente precisa eliminar essa questão do medo também, né, doutora? Acho que esse espaço é muito importante para a gente ter essa troca, porque o medo Uhum, gera ansiedade. Ansiedade leva a crise de uhum, enxaqueca. Então, informação, gente, uhum, busquem sempre. Todas as vezes que vocês verem algo estranho na internet, que falaram, água com sal, se questionem por que é que a água com sal ia ser a solução para a crise da sua enxaqueca. Talvez uhum. tenha fundamento, talvez não, mas se questione. A gente tem espaços, eu faço caixinha de pergunta, o doutor também faz caixinhas de pergunta. Usem esse espaço que a gente proporciona para vocês, para não caírem nessas ladainhas e nessas monte de fake news que a gente encontra Uhum. por aí, né? Com certeza. Eu vou comentar só uma coisa que você falou que eu achei muito legal, que é a questão do diário de cefaleia. Parece que é uma coisa boba isso aí, parece que é uma coisa de infantil. Ah, meu querido diário, hoje eu tive dor de cabeça. Não, gente, isso é de suma importância para a gente poder cuidar da enxaqueca, para a gente conhecer a sua enxaqueca e você conhecer a sua enxaqueca. Eu até brinco que a enxaqueca tem umas coisas que são muito assim rigorosas, digamos assim, mas na teoria, porque na prática nem tanto é assim. Mas, por exemplo, o que é uma enxaqueca crônica? É 15 dias de dor de cabeça nos últimos 3 meses, no último ano, sendo 8 dias de enxaqueca clássica. Como que eu vou saber isso se você não tem anotado? Você não vai lembrar nunca. Você vai lembrar, talvez, se você teve uma dor de cabeça no Natal, porque você tomou vinho e comeu aquele pedaço de frango. Mas e depois dos dias seguintes? Você vai anotar, você vai lembrar? Não lembra? Então é de suma importância. Pessoal, baixe mesmo o diário de enxaqueca da FEI, porque se você chegar numa primeira consulta com o neurologista assim, com o diário montado, meu Deus do céu, você já poupa 4 consultas. Já. Já ajuda muito, né? Doutor, tem uma pergunta interessante aqui. Deixa eu ver se eu consigo juntar com essa aqui, ó. Peraí. Não dá para juntar. Vamos fazer essa aqui primeiro, depois eu faço uma daqui. A Joana perguntou assim, ó. Gostaria de saber se vou poder parar de tomar nortriptilina manipulado com flunarizina e pisotifeno. Nunca tive tanto alívio da enxaqueca com aura, mas tenho medo de parar e a vontade e voltar a sentir dor. Antes do senhor responder, só uma coisinha. Na caixinha de perguntas que eu abri ontem, muitas perguntas voltadas para essa questão de como é feito o desmame da medicação preventiva e quando ele é feito. Você pode explicar para a gente? Olha, da questão da dúvida dela, não sei, sabe? São muitos fatores, muitos, sabe? Eu não posso te dizer assim, olha, você pode ir tirando. O teu médico é quem mais sabe do que pode fazer ou não, sabe? Mas medicamento é uma coisa assim muito tênue do que a gente tem que fazer ou não tem que fazer. É muito individual, sabe? Pensa assim, um tratamento de enxaqueca ele não faz efeito antes de 3 meses. Então, quanto tempo que você está usando? Será que é 3 meses, menos ou mais? O quanto de melhora que você teve comparado com o risco desse remédio de fazer alguma coisa ruim? Será que vale a pena você ir desmamando? Né? Você já fez outras coisas na sua vida que mudaram o teu estilo de vida, diminuíram as tuas crises? Ou você está dependendo só do remédio? Porque se você começar a fazer um desmame, ou então você resolver retirar de uma vez porque você está bem, você vai ter uma crise muito forte, mas já te garanto. Então, se você quer uma dica, não tire o teu remédio sem teu médico estar junto. Tá? Ele vai ser, junto contigo, tomar a melhor decisão. Tá? Não é, a gente não pode ser assim, eu vou falar assim para você, olha, você vai terminar, tirar esse teu remédio agora. Da mesma forma como colocar um remédio, como tirar, tem que ser uma decisão muito compartilhada entre médico e paciente. Então, vá com calma. Primeiro, não tire. Se você está bem, vá no teu médico, converse, fala que você está bem e vocês vão tomar a melhor decisão conjunta, tá? Ali, a Joana até colocou que ela tá tomando medicamento há 3 meses. O que eu costumo ver, e aí o doutor pode me corrigir se for ao acaso ou se não fizer sentido, o que eu costumo ver das minhas pacientes é que os neurologistas costumam começar a pensar na possibilidade da redução dessa medicação depois que o paciente já passou por esses 3 meses de adaptação à medicação e ele consegue manter aí uns 6 meses com a dor no controle. Antes disso, não faz sentido você tirar a medicação, né? Na maioria dos casos, não é isso, doutor?
Uhum. Com certeza. Acho que talvez um pouco do receio dela, que muita gente tem, é de ficar viciada no remédio e nunca mais poder tirar o remédio. Ou Aham. então, digamos assim, que se você tirar o remédio, daqui a pouco você vai ter que voltar a tomar de volta. Não, não, não pense assim, sabe? Um tratamento bom de enxaqueca, pelo menos um ano, tá? Pelo menos um ano, mudando a tua vida, o remédio estando legal, aí vamos pensar em tirar. Mas não tenha pressa, sabe? Não tenha pressa. Você nasceu com a predisposição de ter enxaqueca, tá? E a tendência é que você tenha até mais ou menos até a tua menopausa. Lógico, depois tem umas mudanças. Só que nesse meio tempo, você tem que cuidar muito bem dela. Porque se você retirar abruptamente, se você não cuidar da tua vida, você vai chegar comigo, igual eu tenho algumas pacientes de 50, 70 anos, que têm dor de cabeça desde os 15, que fizeram tratamentos mirabolantes, tomaram muito remédio e não tem o que fazer. Não tem. Inflamou tanto o núcleo do trigêmeo ali, o cervical, que você não tem o que fazer. Então, vá com calma. Mude teu estilo de vida, tratamento correto, trate bem tua crise e converse com o teu médico, tá? Vamos lá. Outra pergunta aqui. A Renata perguntou assim: por que as mudanças de hábito às vezes têm mais impacto na melhora do que os medicamentos? Legal, ótimo. Você já viu que a mudança de hábito é importante. Isso já, Renata, já é 100% para mim. Vamos pensar assim, o tratamento da enxaqueca ele é tão estranho, é tão esquisito, que eu não conheço outra doença na neurologia que trate uma doença com remédio para pressão alta, um remédio para ansiedade e um remédio para convulsão. Confusão. Então você já começa por aí. Se você atira para três lados diferentes e nenhum é ótimo, nenhum é excelente, você já começa a pensar assim que talvez a gente ainda não saiba o melhor tratamento para enxaqueca. E a gente não sabe mesmo. A gente tem que reconhecer que a gente é falho, a gente não conhece ainda tudo sobre a enxaqueca. Então, uma resposta boa de remédio para enxaqueca é diminuir 50% das crises. Que outra doença no mundo que eu espero uma boa resposta de 50%? Nenhuma, porque eu espero melhorar a tua crise completamente com o remédio. Então, o remédio vai melhorar 50% das tuas crises, o outro 50% é contigo. O outro é mudança de vida, mudança de hábitos de alimentação, de sono, de ansiedade. O remédio pode te ajudar nisso, pode diminuir a frequência, a intensidade, você se sentir mais disposta para fazer exercício, para se alimentar, para dormir bem, mas não coloque 100% das suas esperanças no remédio. Nem os novos remédios novos que chegaram, que custam quase R$ 1.000, a tendência deles é melhorar no máximo 50%. Então, lógico, tem pacientes que melhoram um pouco mais do que outros, cada um é cada um. Mas a sua parte é 50% ou mais do tratamento. Exatamente. Viram, meninas? Não tô brincando quando eu falo aqui pra vocês que é importante mudar hábito, né? E na verdade, doutor, É. são coisas que, até por falta de informação, na verdade, né? Eu fico chocada toda vez que eu tô assistindo televisão e passa aquela propaganda do Dorinho enxaqueca. Eu olho e falo, gente, que propaganda bonita, que bem feita. Aí você fala, mas é sacanagem você falar pra uma pessoa com enxaqueca que aquele remedinho resolve o problema e acabou, né? Enfim, Uhum, para muitas pessoas são falta de informação, né? uhum, Mas para outras tantas é simplesmente o medo de começar a mudar, né? Porque o que eu mais uhum, recebo são pessoas que chegam para mim e falam assim: eu já tentei de tudo. No seu consultório também uhum, deve ter muito isso. Ah, eu já tentei de tudo, já tentei todos os remédios. Aí eu falo: então você não tentou de tudo. Se você tentou todos os remédios e só, você não tentou de tudo, uhum, né? Eu uhum, falo muito uhum, sobre tratamento ativo, né? O que é que você fez para sua crise de enxaqueca que está controlada? Tomar remédio não vale. Eu falo assim, né? Tomar uhum, remédio, o preventivo aí acaba entrando como básico do que você deve fazer se você sofre aí com uma enxaqueca crônica, por exemplo, né? uhum, Agora, o que mais, né? uhum. Ah, Pois é, eu comento assim, olha, encare como teu remédio a tua mudança de vida, tá? Olha, eu vou ter horário para tomar água, eu vou ter horário para fazer exercício, eu vou ter horário para dormir, da mesma forma que você coloca o despertador no celular para tomar um remédio 10 da noite, 8 da manhã, você vai ter horário para dormir, coloca o teu remédio isso aí, sabe? Então, a propaganda é maravilhosa, né? Assim, Doril, enxaqueca, e passa bem hora e quase ninguém está assistindo, né? É na final do Big Brother. Não que eu tenha exatamente. assistido a final do Big Brother, assim, mas me contaram. Mas é bem nessas horas maravilhosas. Então,
preste atenção. Lembre que a tua enxaqueca é uma doença, não é só a dor de cabeça. Doutor, tem uma pergunta. Não sei se o senhor já teve casos ou se o senhor está familiarizado com o assunto, porque é um assunto muito recente. Eu até participei de um congresso, mas acho só o finalzinho, então também não sei dizer muito. Então, qualquer coisa a gente volta a falar disso em outro momento. O pessoal está perguntando muito sobre a Covid, né? A gente sabe que a gente tem tido muitos relatos de pacientes que sofrem com enxaqueca, que pós-quadro de Covid tem uma piora, um descontrole, pacientes que estavam até com a enxaqueca sob controle, tem um descontrole dos episódios de enxaqueca, né? O senhor tem tido casos como esse? O senhor tem tido informações a respeito disso? Compartilhe aí com a gente. Uhum. É muito comum, mas bastante comum, assim, sabe? E a gente não sabe tudo ainda do que esse vírus é capaz, mas ele entra no cérebro, ele mexe com o teu sistema nervoso central, sem dúvida. Eu acho que o foco aqui mais importante é que, assim, talvez, com o tempo a tua enxaqueca pode voltar ao basal dela, isso a gente não sabe. Mas preste atenção em sintoma de cefaleia secundária, isso é o mais importante. Mais importante, tua cefaleia, tua dor de cabeça, tua enxaqueca mudou o padrão dela, seja maior frequência, ou tá uma dor muito atípica, muito diferente, ou então você está com alteração visual, você não está enxergando muito bem, ou você está muito devagar, ou tem algum sintoma neurológico, vamos por assim, um formigamento na mão que você nunca teve, procura um neuro imediatamente, tá? Eu acho que, eu sempre converso que você ter Covid e você permanecer com a dor de cabeça, talvez para você seja o sintoma pior da tua vida, mas pensando em tanta coisa ruim que ele pode fazer, é uma coisa até que tranquila, porque além da parte pulmonar que a gente já conhece, tem chance de AVC, tem chance de trombose venosa cerebral, tem chance de complicações outras neurológicas, Guillain-Barré. Então, pense isso, tenha sempre na cabeça, é uma dor de cabeça completamente diferente, vá no neurologista, vamos fazer um exame, vamos investigar. Senão, a gente ainda não sabe o que fazer com esse tipo de dor. A gente já tentou de tudo. A gente tentou fazer o tratamento da própria enxaqueca, fazer analgésico, fazer nutracêuticos, mas a gente ainda não tem o elixir para melhorar essa dor de cabeça depois do Covid. E é uma coisa que essa cefaleia pós-Covid, ela tá extremamente comum, né, doutor? Muitos casos. Essa cefaleia, ela entra naquele quadro que estão chamando de síndrome pós-Covid, né? Então, são vários outros sintomas, não é só a dor de cabeça. E o tratamento realmente ainda não tem, gente, como é tão recente, ainda não tem algo quadradinho que a gente, né, que possa se dizer, olha, é assim que deve ser realizado o manejo desse paciente, né? Então, a gente continua. Se você sofre com enxaqueca, você continua com os cuidados habituais da sua enxaqueca. Obviamente, a gente pode pensando numa alimentação, por exemplo, né? Introduzir mais alimentos anti-inflamatórios, melhorar o funcionamento do fígado através da alimentação, né? Então, alimentos que vão favorecer a eliminação de toxinas, equilibrar a noite de sono. Vamos lembrar que o nosso corpo é de noite que ele elimina mais toxinas. Então, se você não está dormindo bem, se você está acordando muito tarde, se você está dormindo muito tarde, tudo isso vai comprometer a forma como o seu corpo está eliminando toxinas, beleza? Vamos lá, teve mais uma pergunta aqui, ó. A Mirella mandou assim, ó. Como controlar melhor a enxaqueca menstrual? Fora atividade física, sono e alimentação. Ou seja, ela me tirou para fora, entendeu? Fora mudança de hábitos. A pergunta é só pro senhor, doutor. Me deixou de lado, vai lá. Mas já tá errado. O jogo começou errado. Não, não é só assim. Puxa, enxaqueca menstrual é difícil, sabe? Assim, eu não menstruo, sabe? Mas eu imagino o sofrimento que deva ser, mas especialmente para quem tem enxaqueca, mas a gente não pode pensar que é um sofrimento também. Sabe, que esperar, ou toda vez por mês já vinha aquela ansiedade. A primeira coisa que você vai fazer é aquilo que a gente comentou na primeira pergunta. Puxa, o meu problema é a menstruação, eu vou parar de menstruar, pronto, fechou. Aí nunca mais eu vou ter dor de cabeça. Errado também. Não tente a solução mais fácil, geralmente a solução mais fácil está errada, sabe? Então, bom, de parte mais, digamos assim, mais estratégica, tá? Primeiro de tudo, se alguma vez alguém dizer para você assim, olha, você tem que pegar e tomar anticoncepcional para parar a tua menstruação e aí você melhorar a tua dor de cabeça. Está errado, tá? Não é esse o tratamento. Porque o teu problema não é a tua menstruação, o problema é a tua enxaqueca. Então trate a tua enxaqueca. Como que você vai tratar a tua enxaqueca?
mudança de hábito, tudo isso que a gente comentou, e o tratamento profilático bom e das crises também muito bom. Se a tua crise é especificamente na menstruação, não tem nenhuma outra crise em outro momento da tua vida, a gente chama de enxaqueca catamenial, que é exclusiva da menstruação, você pode tratar a tua crise durante a menstruação. Analgésico, anti-inflamatório nesse período. Vamos dizer, tirando, já que ela perguntou fora, a dieta, o sono, essas coisas que é importante, você vai tratar especificamente no período menstrual. Analgésico, anti-inflamatório indicado pelo teu médico. Se a tua enxaqueca tem no período menstrual e fora dela, você tem que tratar a tua enxaqueca, você tem que tratar a tua doença. Tá? Então, daí, às vezes, é profilático, às vezes é nutracêutico, às vezes são outras terapias. Tá? Gente, ó, só pra resumir, que eu parei na hora que ele falou assim, ó, não é pra tomar anticoncepcional pra controlar a crise de enxaqueca. Vocês entenderam, né? Eu espero que você... Porque toda vez que eu falo isso, doutor, mas minha caixinha do direct lota de gente. Eu falo, gente, eu só tô falando a verdade. Você pode seguir ou não, a gente sempre deixa claro, é uma escolha da paciente, né? Mas é importante que ela saiba que, na verdade, é um grande equívoco você achar que deixar os seus níveis de hormônio todo assim é a solução para as crises de enxaqueca, né? Uhum. A Van também perguntou assim, ó, quem tem enxaqueca? Ah, essa aqui eu vou deixar você responder aqui, né? Quem tem enxaqueca precisa obrigatoriamente ter um neurologista? Você que sabe. Estou aqui para te ajudar. Não, Ninguém vai te digamos assim. obrigar a nada, né? Não, se você quiser tratar sem um neurologista, não tem problema. Mas o que eu acho que é mais importante, sabe, não é assim ter o neurologista, porque daí tem uma questão que é o que eu muito recebo no consultório. Doutor, eu já fui em 5, 6, 7 neurologistas e ninguém resolve o meu problema. Então parece que o problema é com os neurologistas que você foi e talvez você não queira um neurologista, entendeu? Não, procure um médico que saiba tratar a tua enxaqueca, sabe? Não é fácil tratar enxaqueca e não é todo mundo que se interessa por tratar enxaqueca, porque é difícil. Não é simples. Então, às vezes, um neurologista mais especialista, tudo bem. Se você tiver, vamos supor assim, algum clínico geral que você goste, que saiba tratar a tua enxaqueca, tudo bem. Mas o melhor profissional é um neurologista, tá? Não, não, não tem, assim, medo de ir no neurologista. A gente não morde, tá? Fica tranquilo. Pode vir. E é uma das coisas que eu falo sempre para as meninas aqui, é importante, gente, quando a gente fala de uma doença como a enxaqueca, é importante que você tenha um vínculo com o seu neurologista. Então é aquela coisa, você sentou na primeira consulta, você achou ele antipático, ou ele não olhou pra sua cara, ou ele só te deu uma receita e mandou você embora, ou ele não te explicou, não te tirou as dúvidas. Cara, levanta, vai embora e procura outro. Não tem jeito, tá? Porque se você não tem essa ligação com o seu neurologista, não vai fluir o tratamento. Tudo que ele fizer para você não vai ser bom o suficiente. Você vai ser aquela pessoa, eu vou dar um exemplo. Eu tô em muitos grupos de enxaqueca no Facebook e todos os dias é a mesma pergunta. O meu médico me passou tal e tal remédio. O que vocês acham? As pessoas preferem perguntar para pessoas X, né? Que nunca estudaram sobre enxaqueca, que né, não entendem de anatomia, não estudaram sobre farmacêuticos, enfim. O que elas acham, porque elas não confiam no que o neurologista passou para elas. Então, cara, se você não confia, vai embora, procura outro, tá? Porque se você não confia, é meio passo para trás que você já tá dando, né? A confiança, acho que é um negócio essencial. Se você não vai com a cara do seu médico, se não rola aquela química com o médico, assim, de acreditar no que ele fala, de acreditar que ele quer o teu melhor mesmo, cara, não vai dar certo, né? Com certeza. Vamos lá. A Lani, eu sou péssima para esses nomes, não sei se é Lani ou se é Iane, vamos lá. Ela mandou assim, o que é possível fazer... Oxi, essa aqui é seguidora nova, doutor. O que é possível fazer para ajudar na enxaqueca, além das medicações? Meu amor, tem muita dica. Aí não é comigo, aí eu vou deixar com você. Gente, tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu sempre falo para as meninas, eu brinco, mas é sério, que são 5 pilares. Tá? Pra gente conseguir alcançar o controle das crises de enxaqueca através das mudanças de hábito. Então, é uma boa qualidade do sono, uma alimentação equilibrada, controle do estresse e da ansiedade, boa ingesta hídrica e prática regular de exercício físico. Não tem como fugir desses 5 pilares, tá?
Tem pessoas que vão conseguir se equilibrar e melhorar o corpo com menos do que os 5? Tem. Mas por que elas vão conseguir? Porque o resto já está em equilíbrio. Porque já é uma pessoa que já come, já tem uma alimentação mais equilibrada, mas está dormindo mal. Melhora esse sono, verifica como é que fica suas crises ante essa mudança. E é um processo, gente. Não existe uma fórmula pronta para todo mundo, tá? Tudo tem que ser olhado de acordo com o teu corpo, como o teu corpo reage, como que você reage ante a mudança. Porque assim, eu brinco de novo, mas é sério, que o cérebro de quem sofre com enxaqueca, ele não gosta de mudança. É uma mudança climática, a crise vem. É uma mudança hormonal, a crise vem. Mesmo quando você Uhum. muda para um estilo de vida saudável, a crise tende a vir, principalmente no começo da mudança. Então você comia tudo errado. E aí, normalmente, esse é o grande problema, né, doutor? A pessoa faz as Uhum. coisas que não são certas, às vezes até por não saber. E aí, quando ela descobre que tá errada, ela quer mudar da noite pro dia. De repente, Uhum. ela quer mudar tudo. E aí, o que acontece? Uma forte crise de enxaqueca, justamente por uma mudança tão brusca. Então, todo esse Uhum. processo, ele precisa ser acompanhado, ele tem que ter uma velocidade adequada, de acordo com o teu ritmo, de acordo com a tua rotina. Se você, por exemplo, trabalha no hospital, né, você dá plantão de noite, como que eu vou falar para você que você precisa dormir 8 horas da noite? Que você precisa jantar 8 horas da noite e tá dormindo às 10? Se você ainda tá em pleno vapor às 10. Então, não cabe para tua rotina, não cabe para a sua vida. Mas aí você tem que equilibrar o quê? Então, pelo menos, se o sono vai estar em desequilíbrio, que a alimentação esteja em equilíbrio, que a ingesta hídrica, que a prática de exercício físico. Então, é todo um combinado, né? Isso. E você falou uma coisa que é muito verdadeira. O cérebro da pessoa com enxaqueca é muito sensível. Mas não é sensível de que assim, nossa, eu sou muito sensível, eu tenho dor, eu tenho sofrimento. Não, imagina é, as informações vindas do teu couro cabeludo, do teu cérebro de trás, chegando num lugar só, que é onde se encontram as informações da enxaqueca, digamos assim. Ali fica inflamado, tá? Ali fica inflamado, essa região ela fica mais sensível. Então é um passar na mão no couro cabeludo vai te dar dor de cabeça. É uma mudança de temperatura do gelado que a gente comentou vai te dar dor de cabeça. Teu cérebro, ele tem sensibilização. É diferente dele ser, vamos supor assim, sensível fraco, digamos assim. Não, ele é mais sensível. Então vai mudar a rotina, vai mudar a tua alimentação, o teu dia a dia, teu sono, você vai ter dor de cabeça, não tem como. O importante é não desistir, tá, gente? Porque se a gente tá falando de mudanças de hábito para melhor, embora a gente possa ter esse quadro de crises de enxaqueca, se a gente se mantém firme, o nosso corpo se adapta a essas mudanças. Por isso que eu sempre falo que é uma mudança de estilo de vida. Não é só mudei por um tempo, cansei. Vou voltar a fazer que nem antes. A dor vai voltar que nem antes, tá? Vamos lá. Temos mais uma. Não, o resto aqui é só agradecimento. Agradeceram, muita gente agradecendo. Acho que a gente tem um tempinho, a gente tá 8h52, tem tempinho de ler mais umas perguntinhas. Quer escolher aí? Você consegue escolher? Pode Posso escolher, escolher? não Vamos lá. pode. Deixa eu ver. Ari, deixa eu ler um elogio aqui que mandaram pra você. A relação entre médico e paciente é essencial e o Dr. Lucas, além de extrema competência, é muito humano. Olha lá. Obrigado, obrigado, obrigado. Para as meninas que estavam aí É, pedindo indicações de neurologista, temos aí, vou deixar o Instagram do Dr. Lucas para vocês depois de novo. Aqui, essa pergunta é interessante. A Selma perguntou assim, ó. Será que quando entramos na menopausa, terminam as crises? olha, a tendência é diminuir. Você diminui a flutuação do teu estrogênio durante a tua vida na menopausa, diminui essa flutuação. Lembra que tem aquela fase antes que você pode pegar e ter um pouco mais de crise, tá? Mas não é todo mundo, tá? A tendência é melhorar. Uma coisa que é interessante, não sei se tem algum homem aqui vendo a live, mas no homem também, que tem enxaqueca, que geralmente é mais difícil de tratar, porque daí não é bem clássica, é mais difícil de tratar. Quando chega na andropausa, também melhora a enxaqueca. Então, a tendência, sim, é de, com o passar do tempo, você melhorar, tá? Até 80, 90% de chance de melhor, tá? Vamos lá. Ó, outra pergunta muito interessante. Acho importante a gente abordar a diferença aí de uma
de uma enxaqueca basilar e de uma enxaqueca vestibular. Ó, a Jocélia perguntou assim, ó. Tenho enxaqueca e é muito forte. Com ela tenho muita tontura tipo labirintite. As duas coisas têm a ver? Claro, claro. Quando a gente fala assim de enxaqueca vestibular, é até um nome antigo do que hoje a gente chama de enxaqueca basilar, enxaqueca com aura basilar, desculpa. Quando a gente pensa nesses sintomas de tontura, vertigem, desequilíbrio, alteração de fala, é um tipo de aura, tá? Lembra que tem aqueles 6 tipos de aura, certo? Uma delas é a basilar. Tá? Tem que lembrar que também tem de tronco encefálico, de alteração de linguagem, de força, sensibilidade visual retiniana. Então, pode ser um tipo, quando você sente um pouco de tontura antes de ser aura. Agora, é muito comum da pessoa, às vezes, ter dor de cabeça muito forte e ter algum tipo de tontura leve durante a dor de cabeça. Só que daí não é a aura, tá? Não é a aura. E uma coisa importantíssima é que a aura basilar, que a gente chama, é uma enxaqueca, digamos assim, mais grave, tá? Que você tem que tratar ela de uma maneira, às vezes, com um remédio mais específico, tá? E pode ter chance de ter alguns AVCzinhos. Então, sintoma de tontura persistente. O que é tontura persistente? Ficou mais do que o período da aura, ou então depois do período de dor de cabeça. Vá no neurologista mais rápido, tá? Você pode ter tido pequenos AVCs, isso me preocupa. Doutor, tem outra pergunta muito interessante mesmo, da Carol. Antes da gente finalizar, a Carol perguntou assim, ó, ela comentou, tenho enxaqueca com aura, pontos pretos na visão há meses. Pode ser a aura ou moscas volantes? Devo procurar um oftalmo ou retorno no neuro? Ah, cuidado com isso aí, viu? Olha, cuidado. A aura, por definição, ela é totalmente reversível, tá? Então, se você tem alguma coisa na tua visão, ficou borrado aqui meu olho e ficou borrado depois da dor de cabeça, ou então eu tô vendo muito ponto o tempo todo, isso não é reversível, você ficou com uma alteração visual, sabe? Você precisa das duas coisas, porque eu não sei qual que é o teu problema. Você precisa de um neuro no oftalmo. Teu problema pode ser no olho? Pode ser glaucoma, pode ser catarata, retinite, pode ser um monte de coisa. Mas você precisa de um neuro para dar uma olhada no teu nervo óptico. Então, persistiu com sintoma, não foi reversível, vai dar uma olhada, vai dar uma olhada. É importante, né? Outra pergunta aqui, também relacionada à aura, as meninas estão com muita dúvida sobre a aura, doutor. Quer dar uma explicaçãozinha aí básica sobre os tipos de aura para as meninas darem uma luz aí em relação a isso? Então, assim, a aura é um fenômeno fisiológico que acontece no cérebro antes de você ter a dor de cabeça, tá? O que é importante você lembrar da aura? A gente tem pelo menos 6 tipos de aura, então não é exclusivamente aquela alteração visual, o espectro de fortificação que a gente chama, que quando começa um pontinho e vai aumentando, esse é um tipo de aura, tá? Você pode ter uma aura retiniana, que é você diminuir a visão ou então ficar com pontos persistentes. Você pode ter uma alteração motora, então você sentir perda de força no braço, é um tipo de aura que a gente chama da enxaqueca hemiplégica. Você pode ter alteração de sensibilidade, formigamento num lado do corpo, no rosto, tá? Você pode ter a aura que eu já te falei, da aura de basilar, e você pode ter a aura de tronco encefálico, tá? Que é um local do cérebro. A aura, ela tem que durar de 5 a 60 minutos, então ela tem um tempo fixo para ela acontecer. E ela tem que ser completamente reversível, tá? Ela foi primeiramente descrita, o fenômeno, por um brasileiro que era chamado Leão, que ele falou a depressão alastrante de Leão, que são ondas cerebrais que vão passando por todo o cérebro, que geralmente começa na parte de trás e vem até o fim, e a hora que termina essa disseminação dessa onda cerebral, vem a dor de cabeça, tá? O que é importante para você? É você pensar que qualquer sintoma neurológico focal desses 6 tipos pode ser uma aura, desde que dure de 5 até 60 minutos, seja totalmente reversível e pode ser acompanhado de enxaqueca. Pode vir a aura sem dor de cabeça, tá? Isso é muito interessante, né, doutor? As meninas costumam até ficar assustadas quando eu falo que tem como você ter uma crise de enxaqueca, né? Que vem a parte da aura, por exemplo, mas não chega à fase da cefaleia. Você pula a fase da cefaleia e vai direto pro pós-dromo,
né? Você tem aquele mal-estar inicial, você tem a aura, e aí ainda mais a ansiedade vem, que você sabe que a dor vai surgir, mas na verdade a dor não surge. E depois você só fica com aquela sensação de atropelamento, aquela ressaca da enxaqueca, né? Doutor, posso fazer uma pergunta pessoal minha, uma curiosidade minha? Claro. Em relação à cefaleia hípnica, quando o Uhum. paciente vem sempre com um episódio de que ele denomina crise de enxaqueca, porque ele vem com enjoo e tudo mais, mas sempre que leva ele a despertar no meio da noite. Como que a gente difere, então, uma crise de enxaqueca que está surgindo nesse período da noite, que pode ser por uma hipoglicemia, pode ser por excesso de tensão cervical, por má postura do travesseiro, pode ser por má digestão do que comeu na janta, por exemplo, de uma cefaleia hípnica? É difícil, mas uma coisa que a gente tem que pensar é que é um critério de cefaleia secundária. Então, te acordou de noite. Primeira vez na tua vida que você acordou de noite com uma dor de cabeça, vá no neuro, tá? Porque é critério de que uma dor de cabeça não normal, não simples, pode estar acontecendo. Agora vamos supor assim, você teve mais episódios, você já investigou e descobriu-se que é uma cefaleia primária. Então, qual tipo de primária que é? Será que é uma cefaleia primária hípnica em si ou uma enxaqueca que está dando mais à noite? A cefaleia hípnica, classicamente, ela é mais comum em pessoas idosas. Então, acima de 50, 60 anos, ela tem uma duração de até 4 horas e ela não tem nenhum sintoma prodrômico. Então, é muito interessante que talvez a paciente jovem que tem enxaqueca e saiba que é enxaqueca, ela vai dormir se sentindo mal ou esquisita. Ou então ela fala assim, puxa, talvez eu vou ter a dor de cabeça, mas eu não vou tomar remédio agora, eu vou dormir. Acorda de madrugada com a crise clássica de enxaqueca. Então começa a perceber se um pouquinho antes de dormir você não vai ter algum sintoma. Agora, se você é idosa, tá? Tem mais do que 50, idosa não, né? Mais do que 50 anos. Começou com uma dor de cabeça. Primeira vez da tua vida que você acorda de madrugada, pode ser hípnica, mas pode não ser. Então tome cuidado, tá? E a última pergunta para a gente finalizar, e também é minha. Né, gente, eu tenho todas minhas dúvidas, né? Tem que aproveitar, né, gente? Eu queria saber, na verdade é uma dúvida que a maioria das meninas trazem, eu tô brincando, eu vou trazer essa dúvida porque ela apareceu muito na caixinha de perguntas e agora que eu lembrei que as meninas perguntaram. Quando a gente fala muito acaba sendo mais fácil da gente perceber a crise de enxaqueca se instalando quando o paciente tem o pródromo muito claro, né? E, na verdade, muitas pessoas têm, elas só não percebem que é um sintoma de pródromo, né? Uma dúvida muito comum das meninas que elas mandaram para mim foi em questão à medicação. Por exemplo, eu tô no pródromo, eu já sinto, já sei os sinais, eu tô com bocejos excessivos, me deu uma vontade maior de doce, eu tô me sentindo muito cansada, tô com mais sede, frequência urinária aumentou, eu já tomo um medicamento abortivo de crise ou eu espero? A dúvida é em que momento tomar o medicamento abortivo de crise. Eu não uso abortivo no pródromo, tá? Geralmente o pródromo é uma fase mais dopaminérgica. Algumas pacientes têm resposta com o uso de domperidona, que é um remédio para náusea e para vômito. E por incrível que pareça, se você usar uma dose um pouquinho maior, até 20, 30 miligramas, nessa fase, junto com água, com gengibre, já nessa fase, pode não deflagrar a crise, tá? Então, nessa fase de pródromo, não use aquele triptano ergotamínico seu que você sempre usa, tá? Percebeu que é o pródromo? Qual que é a segunda fase? É a aura, tá? Então, se você tem aura, você vai perceber, se não, ela vai direto para a dor. Vindo a dor e a dor começando já, que você sabe que ela está um pouco mais forte, aí use o remédio passado, né? A hora que começou a dor, a fase de dor, o triptano é para isso, não é para antes, tá? Antes, geralmente, eu posso usar algum bloqueador de dopamina, assim, em casos específicos. Tá. Só para reforçar, então, para as meninas, o que eu costumo sempre dizer para elas, e aí casa muito bem com o que o doutor disse, é exatamente isso. Quando a gente está lá no pródromo, identificou os sintomas do pródromo, é hora da gente agir de forma mais natural possível, né? Com anti-inflamatórios naturais. A gente pode pensar no gengibre, a gente pode pensar no própolis, a gente pode pensar num suco anti-inflamatório com salsão, por exemplo, que é super anti-inflamatório, mas não tomar o remédio antes que a dor venha. Não faz sentido nenhum você tomar um medicamento como um Sumax, que as meninas costumam, adoram tomar Sumax, se a dor nem chegou, tá? Na verdade, É. você vai estar favorecendo que você entre naquilo que a
gente conversa sempre, que é o ciclo vicioso do uso excessivo de analgésico, né? Doutor, acabou de dar o nosso horário. Meninas, infelizmente eu preciso encerrar a live. Não tem como. Foi um prazer muito grande recebê-lo aqui. Agradeço de verdade por aceitar o nosso convite. Acho que foi um espaço que as meninas gostaram também. Deixem seus comentários aí nesse último minutinho pra gente saber o que é que vocês acharam da live. E muito, muito, muito obrigada mesmo pela participação e por contribuir tanto nesse assunto que ainda é tão pouco falado, embora sejamos 15% da população mundial sofrendo de enxaqueca, ainda há muita falta de informação sobre ela, né? Com certeza. Eu que agradeço o convite, estou sempre disponível, sempre que precisarem, tiverem alguma dúvida, mandem lá, que eu tento responder. Às vezes eu esqueço um pouco, passo um pouquinho, mas eu respondo. Na primeira hora do dia eu também não respondo, tá? Mas mandem lá que eu gosto mesmo de conversar. E quanto mais informação vocês tiverem, sabe? Seja de pessoas que não são médicos, tá? O médico às vezes não sabe dar remédio, a gente sabe, mas só que procure informação de qualidade, com pessoas que estudam enxaqueca, não só médico, acho que vale a pena. E busquem entender a tua dor de cabeça, é a coisa mais importante, se conheça, isso que a Fer falou, coisa mais importante. Sempre precisarem, tô aqui e uma boa noite para vocês. Doutor, rapidinho, último minuto. Fala aí seu Instagram, eu tô tentando escrever aqui com a mão só, mas tá difícil. Dr. Lucas Ferretti, underline dor e neuro. Falo também sobre outras coisas de dores crônicas lá, mas gosto muito da enxaqueca em si. Tá? Deixa eu só deixar aqui. Meninas, eu tô escrevendo, eu sou meio lenta, peraí. Peraí. Dor e neuro. Peraí, pra quem não anotou, tá aqui pra vocês. Pronto. Além disso, vou deixar o marcado, vou salvar a live, vou subir a live já já. Vou marcar o Dr. Lucas lá. Dá pra todo mundo ir atrás do Dr. Lucas pra tirar dúvida, principalmente... Aliás, gente, não é só tirar dúvida, né? Marcar a consulta, que eu sei que tem muita gente aí fugindo de neurologista. Então agora dá pra alinhar isso aí. Fica lá, fica cá e vocês vão se beneficiar com todo o conhecimento que a gente pode dar, o nosso melhor pra vocês. Beleza? Doutor, muito obrigada pela companhia, obrigada pela paciência, pela Obrigado. disposição e até a próxima. Tchau, Até gente. mais. Obrigado.